Você já perdeu a paciência com seu filho e ficou se sentindo a pior mãe do mundo? Ou em um momento de paciência você foi lá, deu um super berro com seu filho, um baita grito com ele e foi dormir se sentindo culpada? Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso e muitas mães passam por isso. A gente enxerga a paciência, essa tal palavra paciência, como se ela fosse um presente, um dom que só algumas mães recebem. Sabe quando você olha uma mãe e você pensa, nossa, mas essa mãe é muito paciente. Mas eu vim te contar que a paciência, ela é na verdade uma virtude. E o que são virtudes? Virtudes são hábitos bons, inclinações boas que nos levam ao bem. Ou seja, elas são adquiridas, elas podem ser adquiridas. São hábitos que são treinados, que a gente pode trazer para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o que está por trás da paciência, como é que a gente pode trazer essa grande e importante virtude para as nossas vidas. E eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental, mãe de 2 filhos e apaixonada pelo desenvolvimento infantil e por tudo que influencia positivamente esse desenvolvimento, especialmente a família e o lar. Aqui no meu canal a gente tem vídeos semanalmente sobre tudo que envolve esse tema, sobre orientação parental, lar, família, virtudes, desenvolvimento infantil. Então não deixa de se inscrever no canal para receber os nossos vídeos semanalmente, curtir esse vídeo, compartilhar com outras mães e me contar aqui nos comentários. Você tem perdido muito a paciência com seu filho ultimamente? Eu quero começar falando um pouquinho sobre esse quase que um mito que a gente criou da mãe calma por natureza. Existe uma ideia que ela é muito comum na nossa sociedade, na nossa cabeça e, convenhamos, muito injusta, de que uma mãe de verdade é aquela mãe que é serena, calma, paciente por natureza. Mas é como a gente trata, assim, a gente traz para nossa cabeça como se a maternidade ela já tivesse vindo com um botão de autocontrole. Mas não é assim, a verdade é que nós não fomos treinadas para isso. Até mesmo se você for pensar no termo mesmo, inteligência emocional, ele é muito recente, ele é muito novo, ele não esteve presente na nossa criação. A gente está trazendo esse tema para a criação dos nossos filhos dessa geração. A gente foi treinada, a gente aprendeu ao quê? A estudar, a trabalhar, a produzir, a ser independente muitas vezes. Quantas mulheres por aí não escutaram, você não pode depender de homem, você precisa ser independente. Então a gente foi muito treinada para esse lado produtivo, para esse lado de entrega, né? Entrega, digo assim, física, material. Mas a gente não foi treinada para lidar emocionalmente com choro, que muitas vezes demora para parar. E especialmente o choro da pessoa que a gente mais ama, que é o nosso filho. A gente não foi treinada para ficar noites e noites com o sono interrompido e ainda assim estar bem, plena e presente no dia seguinte. A gente não foi treinada para de repente não ser mais donas do nosso tempo, para servir. Então a maternidade, ela é um grande aprendizado para nós. Apesar de dentro da maternidade a gente ter coisas que para nós pode ser um pouco familiar, que a gente aprendeu, que para nós é mais fácil resolver, para muitas de nós a maternidade pega especialmente no ponto emocional, no nosso autocontrole emocional. E quando a gente não para refletir sobre isso e para mudar um pouquinho a rota das coisas, a gente acaba entrando na culpa. Por quê? Porque a gente acha que as mães que têm autodomínio, que têm controle emocional, são mães que nasceram assim por natureza. E como eu não nasci assim por natureza, isso não é para mim, e afinal eu sou impaciente mesmo, e isso vai gerando o quê? Culpa, frustração, peso. A gente vai se sentindo uma mãe ruim. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, poxa, eu tô me sentindo uma mãe ruim pro meu filho, que é a pessoa que mais depende de mim. Isso dói muito nas mães. Então eu queria primeiro começar abrindo esse vídeo, tirando da cabeça de todas nós, de que ser uma mãe paciente é algo que veio da natureza, que veio como um dom. Não é, meninas. A natureza perdão, a paciência, pode ser treinada dentro de nós, ela pode ser adquirida. Só que a gente tem que trazer o quê? Um olhar de consciência para a maternidade. A gente tem que enxergar que a maternidade abriu diversas vulnerabilidades na gente. É como se ela tivesse aberto várias janelas. E é exatamente por essas janelas que às vezes dói porque abriu, que entra a luz do nosso crescimento, da nossa evolução e da nossa proximidade com Deus. A paciência, ela é sim uma virtude.
E a virtude, quando a gente pensa no catecismo da igreja, o que são as virtudes? As virtudes são hábitos bons, são inclinações boas que nos levam ao bem. E hábitos, meninas, eles são formados, a gente pode trazer hábitos, a gente traz constantemente hábitos novos para as nossas vidas. Vamos pensar em fazer exercício, por exemplo. Ah, eu quero começar a fazer exercício, quero ter esse novo hábito. A gente consegue trazer, mas como a gente consegue trazer novos hábitos? Com repetição, com intenção, com graça. Normalmente, um novo hábito vem primeiro de uma decisão. Então, a gente precisa decidir. Ah, eu quero emagrecer. Né? Eu quero comer bem, eu quero aprender a tocar piano. Então você escolhe, uma decisão que vem de dentro. Não adianta alguém falar para você, ah, você precisa tocar piano, você precisa emagrecer. Normalmente a gente consegue colocar mesmo um hábito novo na nossa vida quando a gente escolheu. Depois a gente coloca esse hábito tendo uma organização, né, um processo. Então, eu vou fazer exercício, eu entendo qual é o melhor horário que encaixa na minha agenda. Às vezes eu pego alguém para me ajudar a fazer esse exercício, eu baixo um aplicativo, eu começo a comer bem para eu ficar mais motivada. Também fazer exercício me motiva a comer bem. Eu trago coisas que sustentam os meus hábitos, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente faz isso repetidamente. Quanto mais exercício eu fizer, mais o exercício se torna um hábito na minha vida. Então, os hábitos, quando a gente pensa, né, na paciência e pensar nos hábitos, trazendo hábitos novos para as nossas vidas, é isso, ele é formado pelo quê? Pela repetição, pelo processo, pela intenção e também pela graça de Deus, né? A gente não pode nunca tirar Deus da equação, porque senão a gente vira animal sem raciocínio, sem alma, a gente vira robô, né? Eu brinco que o que nos diferencia de um animal é a nossa alma, né? Os animais, eles procriam como nós humanos, os animais sentem fome como nós humanos, os animais sentem frio como nós humanos, mas nós humanos temos anseios que vêm da nossa alma, que é o que o animal não tem. Então, quando a gente também quer trazer um novo hábito, a gente tem que trazer a nossa alma para a equação, trazer a graça de Deus para nos ajudar a conquistar esse hábito. Eu anotei aqui, eu até tô com essas anotações porque eu não quero deixar de falar para vocês. Primeiro que uma mulher paciente, quando você vê uma mãe muito paciente por aí, não é que ela não sente, não é que ela não sente raiva, não é que ela não sente cansaço, não é que ela não se sente frustrada, é que ela aprendeu a dar um destino correto para essas emoções. Essa é a grande virada de chave nas nossas vidas. Não é não sentir, mas é dar um destino correto para essa emoção. Tem um livro que eu gosto muito, eu vou deixar essa recomendação para vocês, que chama Hábitos Atômicos. É de um autor que chama James Clear, e eu trouxe algumas anotações desse livro que eu acho que sustentam bastante essa nossa conversa sobre paciência. Uma delas é que ele fala assim, que nós não subimos, normalmente a gente acaba não subindo ao nível dos nossos objetivos, mas sim a gente acaba caindo ao nível dos nossos sistemas. O que ele quer dizer com isso? Não adianta assim eu querer ser mais paciente, se no dia a dia eu não crio pequenos hábitos que me sustentam nesse novo objetivo. Então assim, se eu quero ser mais paciente, mas eu não mudei nada na minha vida, não trouxe nada para sustentar minha paciência no dia a dia, como eu vou adquirir esse novo hábito? Né? Como é que eu vou trazer essa paciência para a minha vida? E ele também fala assim, olha, eu anotei para vocês, todo hábito é como um voto na pessoa que você está se tornando. Então assim, isso me tocou profundamente, porque tudo que a gente faz é exatamente isso que ele fala, é um voto em quem a gente vai se tornar. Então, por exemplo, se hoje eu não faço nada para aumentar a minha paciência, para trazer inteligência emocional para as minhas emoções, a pessoa que eu vou me tornar vai ser essa, uma pessoa que não tem paciência, que não tem equilíbrio emocional. Então, se eu não trago, por exemplo, se eu não faço nada para sustentar hábitos saudáveis, a pessoa que eu vou me tornar será uma pessoa que não é saudável. Então, a gente tem que pensar isso, sabe? Todo hábito que a gente traz, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é esse voto na pessoa que a gente vai ser. E qual é a pessoa que você quer ser? Eu imagino que se você está assistindo esse vídeo de paciência, você quer ser uma pessoa mais paciente. Então, quais são os votos que você vai colocar diariamente na sua vida para ser essa pessoa mais paciente? Quando a gente, por exemplo, o que eu posso fazer? Respirar fundo.
trazer a respiração, trazer a presença. Eu sei que quando a gente fala, respirar fundo, presença, parece uma coisa muito aleatória, parece algo muito de quem faz yoga, sabe assim, daquelas coisas das pessoas muito zen. Mas não é, pessoal. A gente tem que entender quais são os recursos que funcionam para mim. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Existe, quando acontece algo, então vamos trazer para a nossa realidade de mães. Então, os nossos filhos têm uma atitude, nos desrespeitam, eles se jogam no chão quando a gente fala um não. Então, tem a atitude e tem a nossa reação. Quanto mais espaço a gente abrir entre a atitude e a nossa reação, mais sábia será a nossa reação. Quanto mais juntinho tiver atitude, reação, a gente não vai ter tempo para pensar no que a gente está fazendo. A gente precisa abrir esse espaço e preencher esse espaço com o que é bom, com virtudes, com Deus, com sabedoria. Como é que a gente preenche esse espaço? Treinando o nosso cérebro, muitas vezes, a contar. Então, nosso filho fez alguma coisa, e aí eu faço. Alguém falou alguma coisa que te desagradou? E aí você fala. Essa é uma técnica. Essa por exemplo, esse é um dos pequenos hábitos que podem te sustentar nessa nova virtude da paciência. Todos os dias a gente precisa trazer isso para a gente colocar esse voto na mãe que a gente quer ser. Lembra que ele fala, né? O James Clear fala que são os votos que a gente faz diariamente na pessoa que a gente quer ser. Então, na mãe que você quer ser, você precisa todos os dias colocar bons votos, bons hábitos, bons alicerces para aquela mãe paciente que você quer ser. E aí que a transformação acontece. Quando a gente deixa de apenas tentar ser paciente e a gente passa a se tornar uma pessoa que coloca intenção na pessoa que a gente quer ser, na mãe paciente que eu quero ser. A gente sai de tentar e vai para ser. Isso é uma mudança muito importante na nossa forma de ver, de se auto-enxergar e de viver. Conceitos mais simples e poderosos que o autor James Clear traz no livro dele que chama Hábitos Atômicos é a regra dos 2 minutos. Ou seja, ele fala que para a gente criar um novo hábito, a gente deveria começar com algo que leve mais ou menos 2 minutos. Ou seja, começar pequeno. Então, se eu quero ser uma mãe mais presente, eu preciso por pelo menos 2 minutos estar presente 100% com meu filho. Porque a gente tende a se empolgar muito quando a gente quer mudar algo na nossa vida. Então a gente faz uma mudança super radical. Eu quero ser uma mãe mais presente. Aí de repente, de um dia para o outro, eu vou largar o meu celular, eu vou largar os problemas, eu vou ficar 24 horas conectada com meu filho. Você pode fazer isso no primeiro, no segundo dia, mas quando a gente faz essa mudança muito grande, dificilmente a gente sustenta ela no longo prazo. Por isso que James Clear e outros autores falam da importância do começar pequeno. Então, trazer pequenos hábitos. Eu quero ser uma mãe mais paciente. Eu vou começar todos os dias fazendo uma oração de 2 minutos, de 5 minutos, no começo do dia pedindo paciência. Um primeiro alicerce que a gente coloca na construção da nossa paciência. Quando a gente vai fazendo pequenininho, a gente consegue sustentar a mudança. Quando a gente faz algo muito grande, dificilmente a gente sustenta isso no longo prazo. Eu, inclusive, sou uma pessoa que não acredito tanto naquelas mudanças radicais. Eu acho que assim, as mudanças que fazem realmente diferença e que são mudanças eternas, são as mudanças que a gente faz dia após dia naquele trabalho de formiguinha. Então deixo para vocês essa dica, essa regra dos 2 minutos. Vamos trazer pequenos alicerces para que com o tempo a gente torne esses alicerces muito fortes na mudança de quem a gente quer ser, no caso desse vídeo, do tema desse vídeo, uma mãe mais paciente. E por que a gente quer ser uma mãe mais paciente? Porque tem sido tão difícil ser paciente nos últimos tempos, né? Por que a gente perde tanto a paciência? Será que é só pela birra do nosso filho? Ou será que a birra do nosso filho é quase que um estopim que escancara algo que está acontecendo mais profundo dentro de nós? Você já pensou sobre isso? Que talvez o comportamento do nosso filho, ele não seja o comportamento em si que nos tire do sério, que tira a nossa paciência, e sim o que ele cutuca dentro de nós. O cansaço, a frustração, a culpa, a exaustão emocional.
né? Nós mães temos muitos sentimentos internos que a gente está o tempo inteiro lidando e que às vezes o comportamento dos nossos filhos ativa esses sentimentos e faz com que a gente perca a paciência. Então não é o nosso filho, é sim o que está acontecendo dentro de nós. E por que acontece tanta coisa dentro de nós? Enfim, tema para um super vídeo, porque é um tema muito profundo, mas nós mães, nós mulheres, a gente foi agregando papéis nas nossas vidas, né? Então a gente era uma mulher profissional que trabalhava, dando um exemplo aqui, né? Eu era uma grande líder, uma empreendedora, ou era, não sei, uma mulher super bem-sucedida, e eu me tornei mãe. Eu me tornei mãe. Eu coloquei mais esse papel na minha vida. Então eu sou mãe, agora eu sou filha, irmã, amiga, líder, chefe, são vários papéis. Só que ser mãe não é só mais um papel. Não é só algo que a gente traz, inclui na nossa vida. Ser mãe é uma vocação espiritual. Quando a gente simplesmente agrega ser mãe, a gente vai sempre se frustrar. Porque ser mãe exige de nós algo muito profundo. Muito, muito profundo. E faz com que a gente, se a gente não para, até a gente parar para olhar, a gente vai se sentir frustrada, a gente vai se sentir cansada, a gente vai se sentir sobrecarregada. Porque é claro, porque ser mãe não é mais, nunca vai ser só mais um papel. Enquanto a gente não enxergar a nossa maternidade pelo olhar de Deus, pela vocação divina, pela bênção que é você gerar, você trazer ao mundo uma nova geração de um Deus que é de gerações, a gente não vai compreender. Eu brinco que a matemática não fecha, a conta nunca vai fechar, enquanto a gente não trouxer esse olhar divino. E como é que eu trago esse olhar divino para a maternidade? Porque são tantos papéis. Primeira coisa que eu falo para vocês, e que é uma grande base para a gente ser a mãe que a gente quer ser, para a gente ser uma mãe mais paciente, é a gente pegar todos esses papéis que nós somos, guardá-los por um segundo e lembrar quem nós somos em primeiro lugar. Somos filhas de Deus. Somos feitas por Deus. Antes de sermos chefe, antes de sermos filhas, né, dos nossos pais aqui nessa terra, antes de sermos irmãs, amigas, antes de sermos mães, nós somos filhas de Deus. E ao lembrar que nós somos filhas de Deus, a gente se lembra o quê? Que a gente tem um pai cuidadoso, um pai bondoso, um pai que olha por nós e que olha por todos os nossos papéis. Nós não estamos sozinhas. Essa é uma grande estrutura para a nossa paciência. Essa é uma grande estrutura para a gente ser a mãe e a pessoa que a gente quer ser. É parar um minutinho, guardar todos os papéis desse mundo físico e lembrar, no fundo, em primeiro lugar, quem nós somos. A Bíblia, ela é repleta de passagens que mostram o poder, quão poderoso é ser filha de Deus. A gente até pode fazer agora, pensando em fazer um vídeo sobre isso, porque é muito profundo, é muito bonito e é muito libertador. A gente pensar que a gente não está carregando mais nada sozinhas, porque acima disso tudo, antes disso tudo, nós temos uma identidade em Deus. E agora, pensando de forma prática, como é que eu posso trazer hábitos, coisas que vão me ajudar no dia a dia a ser mais paciente? Eu vou listar algumas aqui para vocês. A primeira delas é reconhecer os nossos gatilhos. Todas nós temos os nossos gatilhos, seja o cansaço, seja, enfim, gatilhos mais pessoais. Mas se você prestar atenção, você vai ver que existe um padrão na sua impaciência. Normalmente você fica mais impaciente quando você teve um dia difícil. Normalmente você fica mais impaciente quando você não dormiu bem, quando você está algumas noites seguidas sem dormir. Normalmente você fica impaciente quando você está com um problema financeiro. Então a gente precisa entender quais são os gatilhos que tiram a nossa paciência, para que quando a gente esteja vivendo essa situação, a gente traga consciência. Então vamos supor que eu tenho um filho de 3 anos e um bebê de 4 meses. Se esse bebê acorda muito à noite, provavelmente eu vou estar mais cansada. Provavelmente esse cansaço vai gerar mais impaciência. Então, durante o dia eu preciso me lembrar disso, eu preciso toda hora entender, opa, não é o meu filho, é o meu cansaço.
Então deixa eu lidar com isso para eu poder lidar melhor com o meu filho. Então eu dei esse exemplo do cansaço que é muito mais fácil de visualizar, mas assim, existem diversos gatilhos, muitas vezes até gatilhos que tocam feridas nossas mais profundas da nossa infância. O importante é a gente começar a perceber o padrão, de onde vem a nossa impaciência, para a gente começar a ter um sinalzinho de alerta a hora que bater nesse gatilho. A segunda coisa é que eu falei bastante nesse vídeo, mas a gente se conectar com Deus. Porque, de novo, enquanto a gente não relembrar e viver a nossa primeira identidade, e mais importante, que é de ser filhas de Deus. Enquanto a gente não confiar em Deus, a nossa vida e a nossa maternidade, as coisas vão ser muito mais pesadas. A gente tem que lembrar que os nossos filhos vieram para nós por Deus. Nós fomos as mães escolhidas para os nossos filhos. E Deus nos escolheu sabendo quem nós somos, sabendo as nossas falhas, as nossas características, os nossos dons, os nossos talentos, nos conhecendo por inteiro. Então, a gente precisa lembrar disso para quê? Para falar, Deus, eu não estou sozinha aqui. Existe uma ejaculatória que eu gosto muito e que eu uso muito aqui na minha casa, que é quando eu tô muito cansada, porque o que acontece? Nós mães, a gente cuida de muita coisa e de muitas pessoas. A gente cuida dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas casas, dos nossos cachorros, se tivermos, dos nossos pais, se eles forem mais velhos. Enfim, a gente cuida de muitas coisas. E quem cuida de nós? Às vezes a gente pode ter essa percepção de que ninguém está olhando para nós. Mas não é verdade. Deus cuida de nós, enquanto nós cuidamos deles. Então, várias vezes que eu tô me sentindo muito sobrecarregada, assim, e que eu percebo assim, eu preciso cuidar dos meus filhos, mas eu tô precisando de um cuidado, eu falo pra mim mesma, sabe? Deus, cuide de mim enquanto eu cuido deles. Eu faço essa ejaculatória na minha cabeça, que ela é forte, ela é simples, forte, poderosa. Então a gente precisa ter esses momentos. Eu tenho diariamente um momento de leitura da Bíblia. Algumas vezes eu faço uma leitura espiritual, às vezes eu faço um devocional. Então eu tenho sempre essa prática de trazer a visão do mundo divino para esse mundo espiritual. Sem isso, pessoal, eu falo, é impossível você ser a mãe que você veio para ser, você ser uma mãe paciente, você ser uma mãe serena, é impossível. Não fecha a conta, sabe? Então a gente precisa trazer Deus. Falamos então de reconhecer os gatilhos, de trazer Deus. Eu vou falar de um outro pilar que sustenta, né, esse novo hábito da paciência, que é o autocuidado. E não é o autocuidado vaidoso do mundo, não é para você se olhar no espelho, se sentir a pessoa mais linda do mundo, que chama mais atenção, não é esse autocuidado, mas é um autocuidado que fortalece o nosso físico, né? Lembra que nós somos matéria e alma, nós somos corpo e alma. E a gente precisa trabalhar o nosso corpo, porque ele tem a sua importância, seja com um sono adequado, uma alimentação saudável, academia, com bons hobbies, né, coisas que engrandecem a nossa alma. Esses momentos de autocuidado, viver o autocuidado é muito importante para a gente ter mais paciência. A gente realmente vai estar melhor para os outros quando a gente estiver bem. Outra coisa que eu falo, que também pode ser um alicerce para a nossa paciência, é fazer pausas. E não são pausas de, eu vou parar para viajar para um lugar com meu marido. Não são, essas pausas são bacanas, claro, mas são pausas que são possíveis no nosso dia a dia. Então, durante o dia, tá ali no meio, né, na correria, para um minutinho. Sabe assim, você não precisa entreter o seu filho 24 horas por dia. Para um minutinho, ele tá ali brincando sozinho, bem. Sai ali, vai ali até a cozinha, óbvio, se ele estiver, né, dentro de um ambiente seguro. Respira, toma uma água. Tenha um momento de fazer um cafezinho, eu faço um café e me sinto melhor. Eu tenho esse momento de que eu faço meu café, sento e vejo meus filhos brincar. Então tenha essas pausas ao longo do seu dia. Eu dei aqui 4 ferramentas práticas para você trazer para a sua vida e fortalecer a sua paciência. Eu tenho certeza que se você fizer essas 4 com repetição, com intenção, você vai criar mais paciência aí na sua vida, aí na sua casa. Lembra, gente, para a gente trazer um novo hábito, a gente precisa de decisão, de processo e de repetição. Ser paciente não é fácil. Pode ser fácil para algumas pessoas, pode ser mais difícil para outras, mas é possível. É possível. E Deus te confiou os seus filhos, porque Ele te conhece por inteiro. Conhece as suas falhas, os seus dons, os seus talentos. Ele sabe quem você é, porque Ele é o seu pai
que te criou. E Ele não quer que você caminhe sozinho, sozinha essa jornada da maternidade. Ele quer caminhar com você. Então, todos os bons hábitos, que são as virtudes, que a gente quiser trazer para a nossa vida, a gente pode ter certeza de que Deus vai caminhar conosco nessa conquista. Então, se você quer ser uma pessoa mais paciente, quer trazer a virtude da paciência para a sua vida, se apoie em hábitos práticos, concretos, em todos os dias e confie que Deus está caminhando com você. É isso, meninas. Não deixem de curtir esse vídeo, comentar aqui se essas dicas foram boas, se você já tinha pensado na paciência dessa forma, e a gente se vê na próxima semana.